irmãos, nós estamos, percebendo que tem talentos escondidos aí, pronto para ser usado, e creio, irmãos, que é pelas orações, pela busca do Espírito Santo, que nós temos visto Deus operar na vida da igreja, irmãos? E eu tenho aprendido muito aqui, sabe, irmãos? Sexta-feira nós tivemos um testemunho de um grande testemunho de vida, de transformação, de mudança, de comportamento, porque o Espírito Santo de Deus trabalha no coração das pessoas. E às vezes a gente está vivendo uns tempos aí difíceis, e o Senhor está chamando, o Senhor da ceia está chamando, e as pessoas estão quietas, e precisando de atuar mais, viver mais o Evangelho. E aí o Senhor tem trabalhado nessa igreja, na vida da igreja, trouxe tantas pessoas para o louvor, O Senhor está transformando vidas aqui para a glória dele, para a glória do reino dele. O pastor José Roque não pôde estar hoje, porque ele está pregando a palavra de Deus lá no Carolina, e junto com a irmã Geraldo, foi convidado, não teve como escapar desse convite. A palavra de Deus fala que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. E o Senhor da seara está chamando os trabalhadores que queiram vestir a camisa do Evangelho. A missionária Yasmin também, da mesma forma, está pregando lá na igreja da Lagoa, pastor Edmar. Então, nós vamos aí, revezando aí que nós estamos para a glória de Deus. Humildemente na presença do Senhor, para a glória de Deus perto de nós. Amém? Os irmãos o irmão Navilson vai dar a abertura com a palavra de Deus, o tema dessa noite, o tema desse domingo, para a igreja, para nós, para o sustento das nossas almas, das nossas vidas. A palavra do Senhor está em Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. A graça que nos foi dada, Jesus nos deu uma graça excelente, e é que nós, como já foi dito aqui, nós temos que aproveitar essa graça. Então nós vamos ler mais uma vez Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. E que esta palavra, amado, fique gravada no seu coração, para sustento da sua vida, para sustento da sua vida ministerial, para sustento da sua vida de levita, de instrumentista na casa do Senhor. E isso é muito importante na vida da igreja. E a igreja só cresce se todos estiverem em comunhão. Amém? Então vamos ler a palavra do Senhor que diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Amém? Graças a Deus. Irmãos, fiquem na piedade da descrição. Bem, irmãos, para mim, para a nossa vida, e eu ouvi, o Senhor Espírito Santo pode falar no meu coração, e eu estou aqui, nesta noite. Eu estou aqui contemplando essa igreja, estou olhando, estou vendo cada irmão que está aqui conosco nesta noite, e sei que cada um de nós, amados, tem uma história, um chamado que nós tivemos, um dia que a graça de Deus nos alcançou. Por isso que nós estamos aqui. E toda a palavra de Deus, toda a Bíblia, é a graça de Deus alcançando nações, alcançando vidas, alcançando pessoas, em várias faixas de idade. Eu lembro da minha conversão, quando o Senhor me chamou, quando a graça dele me alcançou. Eu estava chegando no meu trabalho, descendo a rua da minha casa, tinha uma senhorinha lá no portão me esperando, já contei isso para a igreja. Ela pregou para a minha palavra. Eu já ia lá, nos cultos na casa dela, alguns irmãos aqui que talvez não conheçam, mas essa irmã chamada Irmã Maria, já passou para o Senhor. Ela era esposa do irmão Muru, que era da igreja batista, alguns irmãos aí que eu conheci. Então ela estava lá no meu portão, eu ia lá nos cultos dos lares, e um dia ela sentiu de Deus, e ele foi lá e pregou a palavra para mim. E nessa tarde, nesta noite, já
Eu disse para ela, então eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Naquele momento, o Senhor transformou a graça de Deus em meu caminho. Assim como alcançou, e se eu perguntar aqui, cada um tem uma história para contar de como foi alcançada pela graça. Não é verdade? E isso é muito maravilhoso para nós, irmãos, porque mesmo nós sendo pecadores, lembra disso, o Senhor teve misericórdia de nós. Ele nos amou primeiro, Ele nos chamou para o reino do seu amor, como diz a palavra. Então, nós começamos a perceber que quando nós recebemos essa graça, algo na nossa vida muda. E tem que mudar alguma coisa na nossa vida. Porque muitas pessoas, quando a graça chegou até eles renegaram da graça. Eles não aceitaram a graça. E isso está tudo na palavra de Deus. Nós vamos ver lá, né? Quando o Senhor foi libertar Ló, ali naquele lugar lá para Sodoma e Gomorra, a mulher dele não aceitou a graça. Ela não aceitou a graça. O anjo do Senhor estava segurando na mão dela, levando ela daquele lugar, tirando ela daquele lugar de pecado, de sofrimento, né? Ela não aceitou a graça, ela não a graça. Então, querido, como já foi falado aqui muitas vezes, o anjo do Senhor está segurando as nossas mãos, caminhando conosco, e muitas vezes nós não estamos dando a devida atenção, o valor dessa mão nos segurando durante a nossa caminhada cristã. E às vezes a tristeza, muitas vezes a tristeza, né, irmão, nos tira muitas vezes da casa. Às vezes nós começamos a pensar que Jesus não está mais conosco, não está segurando mais a nossa mão, mas isso não é verdade. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do céu. O Senhor está conosco, nos ajudando a caminhar nessa terra, nos conduzindo nessa graça maravilhosa. Então, amados, o que é que está nos tirando da graça de Deus? Nada pode nos separar do amor de Cristo. Nem a fome, nem a tristeza, nem a mágoa, nem as enfermidades. Nada pode nos separar de Deus, do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Essa graça, amado, nos foi dada porque o Senhor nos amou primeiro, nos chamou, né? Estando nós ainda mortos dos nossos delitos e pecados, como diz a palavra do Senhor. Olha que graça maravilhosa! Nós, nos nossos delitos e pecados, o Senhor teve misericórdia de nós e nos chamou para o reino do seu amor, para caminhar
E eu sei que todos nós aqui temos testemunho de alguma coisa difícil que nós vivemos na nossa vida, na nossa caminhada cristã, mas superamos porque o amor de Deus nos alcançou, a graça de Deus nos alcançou para estarmos aqui, glorificando e exaltando o nome do Senhor. E isso é muito importante na vida daquele que crê, daquele que está vivendo na vida com Cristo. Eu quero contar para os irmãos uma história que não é muito falada, às vezes não é muito lida. Poucos pregadores falam a respeito desse livro. Esse mesmo escritor aqui, o apóstolo Paulo, que estava escrevendo essa carta em Éfeso, ele escreveu também essa carta para Filemão. Eu quero dizer para os irmãos, porque eu quero contar essa história para os irmãos de Filemão, porque, amados, foi uma graça de uma pessoa que estava preso junto com Paulo, Onésimo. E esse Onésimo, ele era servo de Filemão. E ele era servo, ele era escravo na casa de Filemão. E Filemão, a palavra fala que ele era amigo de Paulo. E tinha uma igreja na casa de Filemão. Tinha uma igreja que estava naquela casa. E esse Onésimo fugiu daquele lugar porque ele era escravo, ele era mordomo na casa de Filemão. E ele fugiu daquela casa e foi embora daquele lugar. E naquela época, quando o escravo fugia, quando ele voltava, quando alguém pegava ele era morto. Essa era a estratégia que era ao escravo. E esse homem, Onésimo, ele fugiu dessa casa. E aonde ele foi parar? Ele foi parar onde Paulo estava preso. E lá os soldados, a guarda pretoriana que guardava Paulo, pegou, reconheceu ele, prendeu ele e levou ele preso. Só que lá na casa da guarda precisava de alguém que ajudasse os soldados, que fizesse a comida dos soldados, que arrumasse a casa dos soldados, arrumasse tudo. Quem é que foi para lá? Onésimo. E aonde Paulo estava, ele nunca perdeu tempo de pregar a palavra. Né? E de lá ele conheceu a história de Onésimo. Lá ele conheceu a história daquele mundo. E aquele homem contou a Paulo sua história. E Paulo escreveu uma carta para receber o Onésimo de volta. Porque Paulo já estava com seu título lá. Ele já sabia que o fim dele já estava machucado, já estava destinado a morrer. Mas a graça ainda estava com Paulo e a graça ainda estava agindo naquele lugar. Jesus estava na vida de Paulo, como está na minha e na sua vida, e ele escreveu aquela carta para se concluir. E Onésimo foi liberto e foi embora para casa. Quando ele chegou, os próprios amigos dele, irmão, na vida, queriam matá-lo, porque ele voltou. Só que ele voltou com uma carta para apresentar o perdão. Eu quero dizer para a igreja nesse mundo. Essa é a carta escrita para nós, que foi deixada para nós. Essa carta nos livra de todo o pecado que nós temos, porque Jesus levou na cruz do nosso pecado. Quando o Onésimo chegou e todo mundo queria matá-lo, ele disse: eu tenho uma casa, a minha salvação está nessa casa, a minha, a sua, a nossa salvação está nessa casa. E é preciso que nós tenhamos sabedoria, interesse de ler esta carta, para que nós não sejamos mortos nesse mundo terrível que nós estamos vivendo. E quando aquele homem leu a carta, ele deu a liberdade para aquele homem para o dentro, porque o amigo dele, o apóstolo Paulo, escreveu essa carta. E o nosso amigo Jesus Cristo, o nosso amigo Espírito Santo, que nos deu essa graça bendita, está dizendo: essa é a carta que te traz a liberdade desse mundo. E nós precisamos ser igreja. Nós precisamos estar atentos naquilo que o Senhor tem nos ensinado, tem nos mostrado, tem falado conosco. Essa é uma história, linda. Às vezes nós vamos
chamados incircuncisos, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos nas alianças da promessa. Ele está falando que aquele povo de Éfeso estava nessa condição, sem Cristo, afastado do amor de Cristo. Aquele povo adorava uma deusa litiana, que todos nós conhecemos e sabemos. Aquele povo estava caminhando para o desordem, para o inferno. Aí chegou a graça, o apóstolo Paulo está ensinando para Timóteo que a graça precisava estar ali naquele lugar, naquela igreja, naquele povo. Ele estava ensinando Timóteo como o pastor daquela igreja precisava conduzir aquele povo, ensinar aquele povo que pela graça foi salvo, não é por volta de Deus. É presente de Deus para nós. Presente, graça é um presente que nós não merecemos, como já foi dito. Nós não merecemos nada. Muitas vezes nós ouvimos falar, fulano, pastor fulano é homem de Deus, pastor ciclano é homem de Deus, nós somos falhos, pecadores, nós somos homens, o que é poderoso, o que é soberano, o que é glorioso em Jesus Cristo. Nós não somos nada, nós somos apenas servos e precisamos nos colocar como servos na presença de Deus, para que Deus, na sua infinita graça, nos use para poder estar aqui pregando a palavra dele. Muitas vezes o homem se acha alguma coisa na presença de Deus, mas não é, nós não somos nada. Nós somos servos, servos daquele que serve, aquele que está disposto a servir. E muitas vezes nós abandonamos essa bênção que o Senhor nos deu. Nós renegamos essa graça maravilhosa que o Senhor nos deu. Nós às vezes não entendemos qual que é o propósito, qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para nós. Às vezes até procuramos por alguma coisa que a vida não tem. Nos irritamos por tão pouca coisa. Muitas vezes nós esquecemos aquele sacrifício ali na cruz do Calvário. Esse mesmo apóstolo Paulo que está aqui escrevendo essa carta, ele foi alcançado pela graça, pela misericórdia de Deus. E todos aqui sabem a história do apóstolo Paulo. Ele era um terrorista, um assassino, um homem que matou várias famílias. Mas quando a graça o jogou ele no chão, ele ficou cego. Aí o Senhor teve misericórdia da vida dele e disse: olha, vai, vai acontecer assim, dessa forma não vai acontecer. Você vai encontrar uma pessoa que vai orar por ti. E você será restabelecido a sua visão. Muitas vezes nós estamos precisando que alguém olhe por nós para que seja restabelecida a nossa visão. Não é essa visão que eu estou contemplando, irmão, mas é a visão espiritual. É a visão que alguém está lá fora precisando de um abraço, de uma palavra. Está precisando que nós nos dispusemos a fazer a obra de Deus. Por que muitos estão lá fora deixando de servir a Cristo? Muitos estão entristecidos e não querem nem mais ir à igreja. Por que está acontecendo assim? Por que tantas pessoas têm abandonado o ministério? Têm entristecido? Será, irmão, que essa graça que nos alcançou verdadeiramente está dentro de nós? Se nós colocarmos os nossos joelhos no chão e perguntar ao Senhor: Senhor, a tua graça me alcançou, mas eu estou, Senhor, de acordo para receber
no passado. Tudo isso foi queimado de uma